Segunda Yohanan, capítulo de número 1, verso de número 7. A palavra do Ami Yahushua nos revela e nos diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yahushua, o Mashiach, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anti-Mashiach. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Mashiach, não tem a Yahu. Quem persevera na doutrina do Mashiach, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Amados ouvintes, vamos examinar as Escrituras, porque nós podemos cuidar ter nelas a vida eterna. E disse Yahushua que são elas que de mim testificam. Yahushua sempre exortava os seus seguidores de que eles deveriam ter uma certa cautela para não dar crédito a qualquer espírito, mas que antes os seus seguidores deveriam provar se de fato aquele espírito provinha de Yahu, pois Yahu é a verdade. Sendo Ele a verdade, Ele quer que nós estejamos seguindo a Ele em espírito e em verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que santifica, é a verdade que transforma o nosso ser num ser de um verdadeiro adorador. Nós vemos aqui, através desta palavra, uma recomendação do Espírito da Verdade, tomando a vida do apóstolo Yohanan, que chamamos de João, nos despertando a se acautelar com aqueles que infelizmente estão espalhados no mundo afora, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yahushua o Mashiach veio em carne. Eles não aceitam que Yahushua é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Eles não aceitam que, sendo o eterno Espírito, Ele se fez carne e habitou entre a humanidade para reconciliar consigo a humanidade, chamando os pecadores ao arrependimento, anunciando a palavra do reino, que cobra de nós uma transformação, uma submissão aos mandamentos da sua palavra. Nós estamos vivendo, irmãos, em dias de tempos trabalhosos, pois muitos enganadores, eles nos cercam com palavras fingidas, com doutrinas de demônios, pois não é o mesmo Espírito que habita no coração de tais homens. Nós temos que ter uma certa cautela, para que não venhamos ser enganados. E Yahushua, ele deixou bem claro aos seus seguidores: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E nós temos que buscar, irmãos, o conhecimento de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina do Ami Yahushua, para que possamos escapar dos duros
ardis do inimigo que são planejados contra a nossa vida. Yahushua, ele é o verdadeiro Yahu e a vida eterna que se manifestou aqui na terra em forma humana. Ele veio em carne, mas muitos negam esta doutrina. E a palavra está dizendo que esses que negam esta doutrina, esse tal é o enganador, é o anti-Machia, são aqueles que não aceitam a divindade do Am Yahushua. Eles creem numa doutrina que revela três pessoas, mas não aceitam a doutrina única da unicidade do nosso eterno Criador, que veio em forma humana aqui na terra. A palavra diz que é para nós olhar por nós mesmos, olhar pela comunidade dos irmãos, para que não percamos o que temos ganhado. Muitas pessoas estão perdendo o direito da vida eterna, porque infelizmente eles não tiveram a vigilância para não cair em tentação. Por falta de conhecimento, o povo de Yahu no passado, eles pereceram. Pois diz a palavra, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Yahushua, ele traz a mesma doutrina falando aos seus seguidores: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Yahu. Yahu, ele é poderoso, sendo o Espírito, para se manifestar aqui na terra na forma de um homem. E foi o que ele fez. Ele se fez carne e habitou entre nós, conforme está lá no Evangelho de Yahushua, segundo escreveu o apóstolo Yahuanã, capítulo de número 1, verso de número 14. Yahu, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. Quem são aqueles que creem no nome do verdadeiro Yahu e a vida eterna, que é Yahushua? Aqueles que deixam o Espírito da verdade convencê-los de que é necessário viver uma vida de pureza, viver uma vida de santidade. Santidade não é só você desviar os ouvidos de uma concupiscência, de prostituição, não. Santidade é você repudiar a mentira para andar na verdade. Quando você perdoa o teu irmão, isto é um ponto que te acrescenta no seu caráter de santidade. Quando você ama o teu irmão, é mais um ponto que é acrescentado no caráter da tua santidade. Mas quando nós deixamos de crer que foi o próprio Yahu, que é Espírito, que desceu do céu e se manifestou aqui na terra, buscando os verdadeiros adoradores, buscando homens e mulheres que assim o adoram em espírito e em verdade. Aquele que adora Yahu em espírito, ele odeia a mentira, ele odeia o engano, ele odeia as doutrinas do mundanismo, as doutrinas do paganismo. Hoje as pessoas estão cada vez mais apostatadas. Isto mostra que Yahushua está nos revelando que há uma diferença entre aquele que serve a ele como aqueles que não servem. Aquele que serve a Yahushua, ele é guiado em verdadeira justiça e santidade. Mas aqueles que não servem, ainda que eles estejam vestidos de ovelha, Yahushua, que conhece os corações de todos nós, ele vê aquela pessoa como um lobo, como uma pessoa que pode ameaçar o rebanho. O apóstolo Shaul, ele dizia: sei que depois da minha partida,
virão até vós lobos que procurarão atrair para si o rebanho. Infelizmente, irmãos, são muitas pessoas que estão enganadas pela doutrina da Trindade. Muitas pessoas afirmam dizendo que são 3 pessoas. E Yahushua, ele é a pessoa do verdadeiro Yahu e a vida eterna. As obras que ele fazia, ele não fazia estas obras de si mesmo, mas era o Pai, era o Espírito da verdade, era o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que estava velado naquele corpo humano chamado Yahushua, pois aquele corpo humano era a carne do próprio Yahu. A palavra diz que o Eterno, ele nos comprou com seu sangue, ele nos santificou com seu sangue, ele se fez carne para se apresentar como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi ele que deu-se a si mesmo por todos nós, quando ele se fez carne, quando ele manifestou aqui na terra na forma de um homem simples, humilde e manso. Ele não veio na forma de um homem que pudesse ter uma exuberância na beleza, para que atraísse as pessoas pela beleza. Mas Yahu, ele se manifestou aqui na terra na forma de um homem que, aos olhos dos homens, eles não viam nele beleza nenhuma para que o desejassem. Então abra o teu coração, meus irmãos. Esta é uma palavra fiel. Nós temos que se despertar. Muitos enganadores entraram no mundo. E esses enganadores, por não ter o espírito de Yahushua, eles não confessam que Yahushua, o Mashiach, ele veio em carne. Quem é esse Yahushua, o Mashiach, que veio em carne? Muitas pessoas conhecem a Yahushua pelo testemunho que ele deu como homem, mas eles não conhecem a Yahushua sendo ele Espírito. E Yahushua, ele disse: onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós. E Yahushua, ele está no meio de nós porque ele é Espírito. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que ele consegue estar conosco todos os dias? De séculos e séculos, de séculos, de séculos. Porque ele é Espírito. Ele não está sujeito ao tempo. Ele não está sujeito como nós, nesta matéria física. Ele é Espírito. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o recebeu, porque não o conheceu, sendo ele aquele que deveria ser exaltado por nós. A palavra diz: bendito aquele que vem em nome de Yahu. Quem é este que veio em nome de Yahu? Foi o próprio Yahu que veio aqui nesta terra. Se os homens conhecessem a sabedoria de Yahu, eles iriam contemplar que Yahu, ele era o próprio Criador em forma humana. Ele andou sobre as águas. Ele falava com o vento lhe obedecia. Ele falava com a natureza lhe obedecia. E Yahushua, ele está mostrando para nós que nós temos que fugir das doutrinas de demônios, porque muitos enganadores estão vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos. São pessoas que estão apostatadas através de doutrinas de demônios, que aprenderam pela teologia, que aprenderam pela religião de seus pais. Mas olha o que diz aqui, 2 Yahuchanan, que é 2 João capítulo 1, verso 8.
Olhai por vós mesmos, ou seja, nós temos que olhar pelo rebanho de Yahushua. Nós temos que olhar para que os irmãos não sejam enganados. Mas infelizmente, por falta de vigilância, muitos ainda têm caído nesta doutrina que não provém da verdade, que é a doutrina da Trindade. Muitas pessoas, irmãos, eles não conseguem compreender de que maneira devem andar para agradar a Yahushua, porque eles não têm a revelação dos mistérios do reino de Yahushua. Quando a gente fala desta revelação, de que Yahushua, ele se fez carne. Por que ele se fez carne? Porque ele é espírito. Ele se manifestou aqui sendo um espírito em forma humana. Ele se manifestou aqui em dupla natureza. Ele era espírito e ele se fez carne. Ele estava velado naquele corpo humano. Aquele corpo era o véu que velava a santidade do Eterno. E Yahushua, ele disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, que seria o enganador. Muitos enganadores, infelizmente, estão se manifestando no mundo afora. Esses enganadores são aqueles que não têm o Espírito da verdade dentro de seus corações. Eles são guiados pela doutrina do engano. Eles são guiados pela doutrina da mentira. Porque se eles fossem guiados pelo Espírito da verdade, eles não nos odiariam. E Yahushua, ele deixou bem claro que aqueles que seriam seus opositores, que seriam os anti-Machia, tais vidas, infelizmente, amados irmãos, eles nos odiariam por causa do nome de Yahushua. Fala do nome de Yahushua lá na congregação que você está reunido com eles, para ver se você, dentro de poucos dias ou de poucos momentos, eles não desmancham a amizade que você tem com eles e te enxergam como verdadeiras ameaças para o sistema religioso deles. E Yahushua, quando ele se manifestou aqui nesta terra, ele se manifestou sendo uma ameaça para os homens religiosos daquela época. Ele chegou aqui nesta terra anunciando o amor, o perdão, anunciando a compaixão, a piedade, de que não deveríamos pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem, amando até os nossos inimigos, perdoando todos os homens as suas ofensas, mostrando para os homens religiosos que eles deveriam viver de acordo com a revelação da palavra do Espírito de Yahushua, mas infelizmente eles não deram crédito. Eram pessoas soberbas, eram pessoas rebeldes, eles eram anti-Machias daquela época. Eram os fariseus, os saduceus, eram os homens seguidores da doutrina de Moshe, que perseguiam Yahushua, que não aceitavam a doutrina de Yahushua, perseguia Yahushua por causa do dia de sábado, perseguia Yahushua através da palavra do amor, do perdão, através da palavra da santificação, do arrependimento. E nos dias de hoje, irmãos, vê se tais homens religiosos, eles estão anunciando a palavra da santidade. Vê se eles estão anunciando a palavra do arrependimento. Vê se eles estão exortando o povo, que estão enriquecendo eles a viver uma vida sóbria, a viver uma vida kadosh, a viver uma vida de repúdio das iniquidades desta terra. Então nós temos, irmãos, que olhar por nós mesmos, para que não percamos o que já temos recebido. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Não permita que estes espíritos enganadores que estão se apoderando de homens e de mulheres
venha te enganar através de doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que têm aceitado e se rendido à mentira. Segunda Yaúcanã, que é 2 João, capítulo 1, verso 9. Olha o que a palavra nos aconselha. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Machia, não tem a Yaú. Quem persevera na doutrina do Machia, esse tem tanto o pai como o filho. A doutrina de Yahushua, ela verdadeiramente, ela transforma o nosso ser interior, ela transforma a nossa natureza divina, numa natureza de um ser kadosh, de um ser que vive na pureza, na limpeza, nas coisas que são boas, nas coisas que são puras. Porque a missão de Yahushua ao vir nesta terra é nos trazer regeneração, é nos trazer a pureza, é nos trazer a sua santidade sobre nós. Aceita esta palavra, irmãos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Yahushua, onde a doutrina de Yahushua nos revela que Ele veio em carne, Ele é o Espírito que se fez carne e habitou entre nós, sendo Ele o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua de todos os povos, tribos, nações, venha confessar, dando testemunho da verdade, que Yahushua o Machia, Ele é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Não há outro além de Yahushua, não há outro semelhante a Yahushua. Yahushua é o único dominador e amo nosso. Yahushua é aquele que te oferece vida eterna. Yahushua é aquele que te liberta desta doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade é a doutrina do Vaticano, é doutrina da Igreja de Roma, é doutrina de Constantino, é doutrina do Concílio de Niceia. É uma doutrina pagã que quer embutir em teu viver, no teu espiritual, uma cauterização, mostrando para você que você está servindo aquele que é 3 pessoas. Nós servimos como o povo Yashoru serviu. Nós servimos o único dominador e amo de todos os que assim o invocam. Yahu é o verdadeiro, é o único, não há outro semelhante a Ele. Ele é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, lá no lar celestial, na atmosfera espiritual. O nosso eterno dominador está vestido de majestade. Não existe 3 majestades lá no lar celestial, porque não existe 3 tronos para 3 majestades. Um reino tem que possuir uma única majestade, e esta majestade é Yahushua, que veio aqui na terra. Ele disse: eu vim, lá em Yaúcanã, capítulo 5, verso 43, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Yahu, Ele desceu do céu, sendo Ele o Criador dos céus e da terra. Ele é Espírito. Ele é o Espírito da verdade que se fez carne. O Espírito da verdade, Ele era a própria verdade manifesta aqui na terra em forma humana. Quem estivesse falando com Yahushua estava falando com o verdadeiro Yahu e a vida eterna que estava em carne. Ele se manifestou em carne para habitar entre os homens e reconciliar consigo a humanidade.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É por isso que os apóstolos eram perseguidos pelos antimachias daquela época. Os antimachias daquela época eram os homens religiosos, eram sacerdotes, sumos sacerdotes, eram homens que não tinham a doutrina do amor dentro dos seus corações. O eterno Yahu, ele dizia: compaixão quero e não sacrifício. Eles preferiam sacrificar uma vida à morte do que perdoar, do que amar. E é o que nós ensinamos, irmãos. Yahushua, ele era o próprio perdão em forma humana aqui na terra. Quem se achegasse diante dele com o coração quebrantado e contrito, arrependido de seus pecados, eles estavam diante do perdão em forma humana. E Yahushua, ele concedia a compaixão, ele concedia a piedade, ele perdoava os pecados daqueles que se achegavam até ele. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que conhecer as Escrituras, porque são as Escrituras que testificam da santidade, da deidade, da divindade do homem Yahushua. Yahushua, ele veio para os que eram seus, mas os seus não tiveram discernimento para conhecer quem de fato era Yahushua. Yahushua, ele dizia: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele dizia para os seus seguidores: se vós me conhecesses a mim, conheceríeis contudo a meu Pai. E diante dos apóstolos ele disse: e desde agora o conheceis e o tendes visto, porque habita convosco e estará em vós. Yahushua estava habitando com eles em carne, em forma humana, mas ele estaria em forma divina no coração dos apóstolos. Assim como eu creio que já não sou mais eu que vivo, mas é Yahushua que vive em mim, colocando esse amor para levar esta palavra de vida eterna aos pecadores. Então, amados irmãos, nós vemos através desta palavra que todo aquele que prevarica. Como que você vai saber se uma pessoa tem o Espírito da verdade sobre ela ou não? É através do que ela fala, do que ela vê, do que ela ouve, do que ela expressa, através da sua maneira de viver. E Yahushua, ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, não pode uma árvore má produzir frutos bons. Pelo seu fruto os conhecereis. Aqueles que não aceitam o nome de Yahushua são pessoas que estão interligadas à doutrina do paganismo de Roma, onde eles rejeitam o nome de origem hebraica do Salvador, porque são antimachias. Aquele que se opõe contra a doutrina de Yahushua é um antimachia. E Yahushua, ele estava cercado de diversas pessoas, e essas pessoas religiosas que o cercavam buscavam conhecer quem de fato era Yahushua. Yahushua, ele não se revela aos religiosos, porque o espírito religioso cega a espiritualidade da pessoa. O espírito religioso faz com que aquela pessoa tenha ouvidos para ouvir, mas não ouve.
Então nós temos que abrir os nossos corações para seguir a Yahushua, sendo Ele o verdadeiro Yahu e a vida eterna. E temos que abrir os nossos olhos, nos acautelando com mais diligência acerca das coisas que já temos ouvido da parte do nosso Salvador Yahushua, para que de modo algum nós venhamos nos desviar destas doutrinas. Yahushua disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Yahushua, Ele está nos enviando. E através desta mensagem, tem pessoas na Argentina, no Canadá, pessoas na África, pessoas em Portugal, pessoas na nossa nação brasileira, de diversos estados, ouvindo esta mensagem e abandonando o paganismo de Roma. Yahushua por meio do seu anjo, em Apocalipse capítulo 18, verso 4, Yahushua, Ele disse: sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas iniquidades, para que não incorra nas suas pragas. Então nós temos que sair do paganismo, irmãos. Nós temos que sair desta doutrina trinitariana, que afirmam dizendo que são três pessoas. E Yahushua, Ele é a pessoa do verdadeiro Yahu e a vida eterna. Ele é a pessoa do único dominador. Ele é a pessoa do único dominador e amo nosso. Não é três pessoas. Aquele que é Espírito, no princípio, Ele se manifestou sendo a palavra. Quando Ele dizia: e disse Yahu, haja luz, e houve luz. Era a manifestação daquele que é Espírito, se apresentando como a palavra criadora. Mas aquele que é a palavra criadora não é outro, senão aquele que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, para nos revelar as coisas grandes e firmes da parte do seu reino, mostrando para nós que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, as coisas que não subiram ao coração do homem natural, são as que Yahu, por meio do seu Espírito, está nos revelando. O homem natural, ele não pode compreender estes mistérios do reino do Ruach Kadosh. Não pode compreender as coisas do Espírito da verdade. Porque as coisas do Espírito da verdade, elas se discernem em espírito e em verdade. As coisas do Espírito da verdade não se discernem pelo espírito da mentira, não se discerne pelo espírito do engano. Então todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Yahushua, não tem a Yahu, porque Yahushua, Ele é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Yahushua, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Yahushua é o mesmo, não há outro. Ele é o único que salva, o único que liberta. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os homens religiosos ficavam perplexos com a sua doutrina. E eles diziam: de onde sabes letras, não as tendo aprendido? A sabedoria de Yahushua é uma sabedoria divina. O que nós falamos aqui, irmãos, não são palavras persuasivas de sabedoria de homens, não. O que nós anunciamos é pela sabedoria do Espírito. E esta sabedoria do Espírito nos ensina que é Ele que nos capacita para que Ele possa nos fazer verdadeiros adoradores. Porque o eterno Yahu, Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são.
ele confunde os teólogos, porque os homens religiosos daquela época eram teólogos. Eles tinham olhos para ver, mas não viam, ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Eles tinham coração para sentir, mas não sentiam e nem percebiam que eles estavam diante da verdade em forma humana. Aqueles homens naquela época crucificaram a verdade para eles. Eles cuspiram na verdade. Eles mataram a verdade. E nos dias nossos, irmãos, quantos que estão se apresentando como anti-Machias, anti-verdade, porque o Machia, ele é a verdade e a vida. E Yahushua disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. E a hora vem e agora é, em que os filhos, em que o filho de Yahu, em que os que ouvirem o filho de Yahu, viverão. Então recebe esta palavra, irmãos. Observa se aquela pessoa, ela tem ou não tem o Espírito de Yahushua através da maneira de viver dela. Você fala do nome, a pessoa aceitar, é o Espírito da verdade que está trabalhando para convencer ela através da doutrina, do nome, da doutrina, da imersão, da doutrina que cobra de nós uma representação de verdadeiros seguidores de Yahushua. Aquele que não persevera na doutrina de Yahushua. Tem pessoas que quando a gente fala de doutrina, eles sentem como um comichão nos seus ouvidos, e eles ficam aborrecidos, eles ficam irados, eles querem, se possível, nos engolir vivos. Mas a palavra diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade e doutrina, a doutrina do Ame Yahushua, pois esta doutrina é a doutrina que liberta o pecador, pois esta é a doutrina que chama o pecador ao arrependimento. Salvai-vos desta doutrina pagã, irmãos. Foge desta doutrina que te inclui a viver no paganismo. Tem muitas pessoas que pregam contra a imagem de escultura. Ah, irmão, eu prego mesmo contra a idolatria daqueles que adoram imagem de escultura. Aí você vai perguntar para ele: qual é o nome que você crê que seja o nome do Salvador? Yahushua ou o nome da letra J? Aí a pessoa fala: não, é o nome da letra J. Ele condena aqueles que estão no paganismo da idolatria das imagens, mas ele adora o nome de uma imagem de escultura. Na nossa nação tem uma imagem de escultura que representa ser o nome, ou que representa ser a imagem de um possível Salvador, que entra em contradição com as Escrituras, porque diz a palavra lá em Ishaial, capítulo 53, verso 2, 3 ali, fala que o nosso Ame Yahushua, ele não tinha beleza nem formosura para que o desejássemos, por isso ele era desprezado. Aí o povo apresenta uma imagem de escultura linda, de olhos verdes, cabelos castanhos, pele limpinha, uma formosura. Isso não é a representação do nosso Salvador. Nós não precisamos vê-lo para crê-lo, para crermos nele. Mas nós cremos, irmãos, que ele está conosco. Ele disse:
Bem-aventurado aqueles que não me viram e creem. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se turbe o vosso coração, meus seguidores. Crede em Yahu, crede também em mim. Por quê? Porque Yahushua, ele era o próprio Yahu em forma humana, se comunicando com os seus seguidores. Crede em Yahu, crede também em mim. Na casa de meu Pai, que é no lar espiritual, há muitas moradas, são os nossos irmãos e irmãs, são os nossos amados irmãos profetas que já estavam lá, porque eles se tornaram moradas eternas do verdadeiro Yahu. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar lugar para nós, para que nós, sendo a morada eterna dele, nós estejamos com ele para sempre. Pois ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos que abrir os nossos olhos, fugir da prevaricação. O fundamento de Yahu permanece firme, tendo este selo. Yahu conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome do Mashiach Yahushua, aparta-te da iniquidade, aparta-te da iniquidade do paganismo, de crer nesta personalidade do nome J, desta personalidade do Salvador pelo nome J, sendo que no hebraico não existe a letra J, no grego não existe a letra J. Como que o nome do Salvador se chamaria com um nome que começa com a letra J? Infelizmente, irmãos, até o momento que nós não temos conhecimento e estamos na ignorância, mas andando com sinceridade, verdade e pureza de coração, o Eterno, ele nos perdoa por falta de conhecimento, se nós, quando nós tiver o conhecimento, nós abandonar a mentira. Deixai a mentira e falai a verdade uns para com os outros. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. O nosso Salvador está dizendo que não tenha Yahu aqueles que estão prevaricando contra a doutrina de Yahushua. Tais vidas são antimachias, que não aceita a divindade de Yahushua que se fez carne aqui nesta terra. Não seja Tomé, mas seja um verdadeiro adorador. Yahushua teve que dizer para Tomé, põe a tua mão no meu lado e vê. O verdadeiro adorador, ele não precisa tocar, ele não precisa ver com os olhos físicos. Ele precisa crer. E Yahushua disse, seja crente, não incrédulo. Bem-aventurado aqueles que não me viram e creem. Nós não estamos vendo Yahushua, ele é Espírito, e ele é o Espírito da verdade que está me usando para falar contigo. E você vai permanecer no paganismo de Roma, na idolatria desta imagem do Salvador pela letra J, invocando na imersão do teu arrependimento títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, ao invés de anunciar o verdadeiro nome, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 2, verso 38, o apóstolo Quefas, que chamamos de Pedro, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja imergido em nome de Yahushua o Mashiach, para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom do Ruach Kadosh, que é o Espírito da verdade.
O apóstolo Kefas, ele falava em hebraico. Como que ele iria falar um nome de letra J se ele não existe a letra J no hebraico? Me fala, me explica, como que ele ia pronunciar um nome de letra J se ele falava em hebraico? Se ele falava em hebraico, a pronúncia do nome do Salvador, ela tem que permanecer. Você não pode chamar uma pessoa de Antônio se ela se chama Francisco. Você acha que a pessoa que se chama Francisco vai te atender como Antônio? A fonética do nome não pode mudar. Abra o teu coração. Yahushua é Espírito. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da vida. Aquele que crê nele tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Mas aquele que não crê nele, diz a palavra que já está condenado, porque é incrédulo. Ele precisa ver para crer, é incrédulo. Nós pronunciamos o nome de Yahushua por meio da nossa fé. As evidências mostram que o nome do Pai é o nome que está na cidade, onde os homens perverteram para o nome de Jerusalém. O nome do Pai está no nome do povo que perverteram para o nome de Israel, que representa 3 ídolos, Israel. O nome do Pai está no nome de diversos profetas, está no nome de natureza humana dele aqui na terra. O nome que você chama Jeremias, ele se chama Irmiau. Como que você vai chamar de Jeremias alguém que se chama Irmiau? É a mesma coisa, eu me chamo Edivaldo, você me chama eu de Natanael. Não tem nada a ver Natanael com Edivaldo. Não tem nada a ver Jeremias com Irmiau. Mudaram o nome dos profetas para esconder o nome do Criador. Isaías, que pronunciamos pelo nome do profeta, é uma mentira. É uma mentira criada pelos homens religiosos do paganismo. Nome não se traduz, nome se translitera, conservando a mesma fonética. Quando você chama Ishaiau, que significa Yahu é a salvação, pelo nome de Isaías, você está concordando com uma mentira. Você está concordando com uma heresia. Então abra o teu coração, recebe esta palavra. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. Não seja um anti-Machia, não seja um opositor do verdadeiro Yahu e da vida eterna, que te chama ao arrependimento. A Shalom do Am Yahushua o Machia seja contigo, hoje e para sempre. E aqueles que querem entrar em contato conosco, ligue para nós, 016 98849 016 98849 1818. Então, guarda esta palavra dentro do teu coração, para não pecar contra a santidade do Am Yahushua o Machia, e contemplareis obras maiores do que esta na tua vida. A verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade ela pode fazer de você uma nova criatura. Toma posse da vida eterna através da palavra da verdade. A Shalom do Am Yahushua seja convosco.